Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do verso 19, nós vamos ler até o verso 26 só. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, vamos juntos? Eu sou, eu que falo contigo. Vamos orar? Deus, nos dê a graça de entender a Tua palavra, nos dê a graça de, através da ação do Teu Santo Espírito, aplicar estas verdades aos nossos dias, e que o Teu Santo Espírito conduza tudo isto ao nosso coração, pois somente através da ação do Teu Santo Espírito é que nós podemos cientemente ter consciência que nós ouvimos a doce voz do Senhor nessa noite, nos corrigindo, nos exortando, nos edificando, nos consolando. Oramos em nome de Jesus. Amém. Qual é o papel ou o lugar que a adoração ocupa na sua vida? Você já parou para pensar quanto a isso? Porque muitas coisas ocupam lugar, papel na nossa história. E qual é o lugar que a adoração ocupa na sua vida, na sua identidade, na sua agenda, na sua forma de articular tudo o que você faz? Essa pergunta, ela é extremamente importante, porque a adoração, ela está no centro da Escritura. Quando você olha para a Bíblia, você vê que o objetivo de Deus em fazer tudo o que Ele fez, é para que Ele fosse louvado. Em vários lugares você encontra isso. Um deles, muito conhecido, é porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Outro aspecto que você percebe é que todas as coisas foram feitas para a glória dele. Aliás, essa era uma resposta muito comum no nosso catecismo, e muito comum na nossa infância, quando nós estudávamos o breve catecismo. A pergunta é: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar e gozar a Deus para todo sempre. E de fato isso está na Escritura o tempo todo, está no início da história, no primeiro assassinato que há entre Caim e Abel, e aí nós temos a discussão envolvendo a adoração. Afinal de contas, existe alguém que quer adorar a Deus de uma forma que Deus não aceita, e essa pessoa fica revoltada com isso, ao ver que uma outra pessoa adora a Deus, e Deus aceita a adoração da outra pessoa. Caim, rejeitado, irado, se volta contra o seu irmão e o mata. Nós vimos uma morte acontecendo por causa da adoração correta, e aqueles que não adoram corretamente, irando-se contra aqueles que adoram verdadeiramente. Isso nós estamos ainda na página 4, no 4º capítulo de Gênesis. Quando você olha para um dos grandes embates que se deu neste mundo, Jesus e o próprio Satanás, aqui nessa região nossa, no sentido do planeta Terra, Jesus encarnado em ser humano, em pessoa, e Satanás se apresenta diante dele, e Satanás propõe um jeito de não haver uma briga, um embate, um confronto entre Cristo e Satanás. E a solução apresentada é: se você prostrado me adorares, eu te dou tudo. Satanás estava dizendo: eu estou disposto a entregar tudo, todas as coisas, toda a autoridade que eu tenho, porque ela me foi dada, eu dou a quem eu quiser. Basta você fazer uma única coisa:
basta você se prostrar e me adorar. Percebe? Parece, talvez aos olhos de alguns, algo muito simples. Poxa, pragmaticamente, por que não ceder um único ato para ter todo o resto? Mas esse único ato é o centro de toda a história. A quem deve ser dada a adoração. As demais coisas, elas estão em conflitos, elas precisam ser redimidas, porque o ponto central está deturpado. Porque não há adoração verdadeira, que por isso que tem que existir evangelização, por exemplo. John Piper escreveu um livro muito conhecido, Alegre-se os Povos, onde ele vai desenvolver uma bela teologia da missão. E muitas vezes a gente acha que o propósito da igreja é fazer missão. E este não é o propósito da igreja, o propósito último. Com isso eu não estou dizendo que a igreja não faça missão. A igreja faz missão. Mas o propósito final da igreja é a adoração. E a missão é um meio para que pessoas sejam alcançadas e pessoas adorem a Deus. Quando Deus salvar todos os seus eleitos, não haverá missão, não haverá evangelização. Então não é que estas coisas não são importantes, estas coisas são os meios para que nós cheguemos no alvo central, que é os redimidos adorando a Deus. E por que eu fiz toda essa introdução? Porque aqui Jesus fala sobre isso para uma mulher. Você que estava domingo passado, você viu que nós já olhamos para esse capítulo, para essa conversa, melhor dizendo, do verso 1 até o verso 30, de um modo geral, que foi uma conversa cativante entre os personagens, Jesus e a mulher, com a promessa feita, com o ensinamento apresentado e com a revelação de quem é Jesus. Então tudo isso nós vimos no sermão de domingo passado, e você pode olhar lá no YouTube e tudo mais. Então meu ponto hoje não é olhar para a conversa como um todo, mas é olhar para esse ponto, quando Jesus fala com esta mulher sobre a adoração. E eu gostaria que nós então olhássemos nessa noite, dentro desse tema, verdadeira adoração. Verdadeira adoração. E o que eu quero que nós vejamos aqui é um desdobrado ponto que Jesus apresenta. Olha lá comigo a partir do verso 19. Esta mulher estava sendo confrontada por Jesus sobre a condição dela de pecado. Afinal de contas, ela tinha tido 5 maridos e agora o que ela tinha não era, de fato, marido dela. E Jesus havia apontado isso. Olha o verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então ela está apresentando para Jesus esta grande questão de adoração, que dividiu as tribos lá no Antigo Testamento. 10 tribos adoravam em um lugar, 2 tribos adoravam em outro. E esta mulher, anos depois, está apresentando essa pergunta para Jesus. E a preocupação desta mulher, onde se deve adorar? E Jesus vai respondê-la, dizendo sobre quem e como deve ser a adoração. Muito mais importante do que o lugar da adoração, é a pessoa que adora e o como ela faz isso. E é esse descortinar que nós encontramos então nessa breve falas de Jesus sobre a adoração. E perceba que se você pegar bem essa frase, você vai conseguir entender o sermão. E qual que é essa frase? Seguinte: quem Deus é, determina como a adoração deve ser. Quem Deus é, determina como a adoração deve ser. Onde está isso, pastor? Está aqui no versículo de número 24. Olha o verso 24. Ele vai apresentar uma definição de Deus. Vamos juntos? Deus é Espírito. Só um minuto, perceba. Quem Deus é? Ele define. Deus é Espírito. Óbvio, não é uma definição exaustiva de Deus. Várias vezes você vai ver atributos sobre Deus. E aqui um dos atributos de Deus é que Ele é Espírito. Então, Deus é Espírito. Quem Deus é, vai determinar como se deve adorar. Deus é Espírito. Vamos ler? Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Então, nós precisamos adorar em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Logo, nós precisamos adorar de acordo com aquilo que Deus é. Por que isso é importante, irmãos? Porque a adoração, basicamente, você tem na história duas religiões apenas sobre adoração. Pastor, como assim duas religiões? Tem várias. Mas as religiões que há no mundo, você pode dividi-la em dois blocos. A religião centrada no homem e a religião centrada em Deus. A religião centrada em Deus está aqui na Escritura. A religião centrada no homem tem várias manifestações em várias matrizes religiosas com vários nomes. Mas em última instância é a religião centrada no homem. Como assim centrada no homem? Que começa no homem e muitas vezes feita para o homem. Tem o homem como centro da adoração. Já a adoração voltada para Deus começa em Deus, ouve de Deus e responde quem Deus é. Quando Jesus define quem Deus é, Ele está dizendo, você só pode adorar a Deus se você entender quem Ele é, porque a sua adoração precisa corresponder quem é a pessoa de Deus. Se Deus é Espírito, a sua adoração não pode ser física, baseado na materialidade, mas ela precisa ir além disso. Afinal de contas, o seu Deus é Espírito. Quando Deus se revela ao ser humano, você tem o ser humano respondendo a Deus em adoração. Isso é um ato de adoração. Responder a Deus por aquilo que Ele faz. Perceba, responder. Responder se dá porque houve um chamado de fora, houve uma conversa de fora, houve algo sendo apresentado e você dá em volta. Por isso que a adoração precisa começar com Deus. Nunca começa com o ser humano. Quando você olha para o Antigo Testamento, Deus se revelou e disse, eu quero ser adorado desta forma. E aí o ser humano respondeu, adorando da forma como Deus quis. E a outra matriz religiosa, pastor, centrada no homem. O homem começa a querer adivinhar. Diz, eu acho que devo adorar assim. E aí você tem o que nós chamamos de idolatrias. O que é idolatria? É o ser humano tentando adorar, mas não adorando a pessoa certa e nem da forma certa. Daí ela faz esse movimento de adoração centrada nela, a partir dela, e é um fracasso. Não tem como não adorar. É impossível não adorar. Todo ser humano foi criado com um senso religioso. O grande ponto é, como que eu vou tratar esse senso religioso? Eu vou deixar manifestar esse senso religioso a partir de quem Deus é, ou eu vou criar minha própria resposta? Por isso que eu disse que existem só duas religiões em última instância. A religião do homem e a religião do próprio Deus. Quem Deus é determina como nós adoramos. E talvez aqui está o porquê que nós somos tão fracos na nossa adoração, na nossa geração. Por que nós temos tão pouca empolgação ou tão pouca reverência em adorar? Porque nós conhecemos pouco de Deus. Nós conhecemos pouco daquilo que Deus se revelou na sua palavra. Nós somos uma das gerações mais analfabetas de Bíblias. Seja sincero com você mesmo. O quanto você conhece da Escritura? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? É aqui que você descobre que Deus é Espírito. É aqui que você vai descobrir que Deus é santo, que Deus é amoroso, que Deus é uma série de coisas. E só assim você vai corresponder na sua adoração. Quando nós não conhecemos o nosso Deus, nós não encontramos muitas vezes empolgação em adorar, motivação. E facilmente nós deixamos a adoração como assunto secundário, terciário na nossa vida. E eu não sei o quanto que esse momento de domingo ocupa o centro da sua agenda semanal.
deveria estar no centro. Ao você fazer todo o planejamento, precisa estar congregar com os meus irmãos no dia dele, para adorar a Deus. Nós precisamos conhecer mais o nosso Deus, senão nós vamos adorar algo muito equivocado. Vamos adorar um reflexo de nós mesmos. Vamos adorar uma imagem criada por nós mesmos. Então, esta é a tese central do meu sermão nessa noite. Como eu disse, é um sermão um pouco diferente do que normalmente eu faço, quando eu vou expondo todo o texto, né? Eu já fiz isso domingo passado. Hoje o meu ponto é a verdadeira adoração, que surge desta conversa. E a tese é: quem Deus é, determina como nós adoramos. Precisamos saber quem Deus é, para nós adorarmos de acordo com quem Ele é. Se Deus é santo, nós precisamos adorar em santidade. Se Deus é grandioso, nós precisamos adorar de forma humilde, chegando diante dele com essa convicção. Se Deus é o transcendente, nós precisamos adorar com reverência. Mas se Deus ao mesmo tempo é o imanente, Ele se faz presente conosco, nós precisamos adorar com aproximação a Ele. Ele não está distante, Ele está aqui, mas Ele é totalmente diferente de nós. Quem Deus é, determina como nós o adoramos. É comum aquela frase: você sabe com quem você está falando? É comum isso. E às vezes muito mal usada, né, para a carteirada dos outros. Mas Deus pode dizer para você: você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está orando? Você sabe com quem você está cantando? E muitas vezes a gente não sabe. Maria, uma jovem, mãe de Jesus, ela compõe um lindo cântico que está registrado em Mateus. E o quanto que aquela jovem cita o Antigo Testamento na sua composição é lindo. E nós estamos falando de uma praticamente adolescente iniciando a sua juventude. Sem ter uma Bíblia nas mãos, ela compõe um cântico que reflete a Escritura. Talvez você não tenha a habilidade musical para compor, e não é obrigado a ter. Mas sem deixar você consultar, você consegue escrever muita coisa sobre Deus? Isso mostra o quão distante nós estamos dele muitas vezes. E não é por falta de revelação de Deus. Deus não ficou escondido. Deus não quer que nós inventemos, pensamos, batemos cabeça para saber quem Ele é. Ele se revelou a nós. Ele deu-se a conhecer a nós. Ele nos deu um livro. Inspirou pessoas, para que pessoas escrevessem um livro. Preservou o livro contra tudo, contra todos. E deu a você, deu a mim. Para quê, pastor? Para que eu e você possamos saber quem Deus é e o que Ele, como Ele quer ser adorado. É para isso que Ele fez tudo isso. Percebe? O centro está em Deus. E eu quero rapidamente, então, tendo feito toda essa tese, deixar agora as implicações dela, daquilo que é muito óbvio aqui nesse texto, sobre a verdadeira adoração. Primeiro que a verdadeira adoração, então, deve ser em espírito. É isso que o texto diz: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. O que talvez você não percebe é o ponto em que isso se dá da conversa. O ponto se dá quando eles estão discutindo o lugar da adoração. Aquela mulher, uma samaritana criada nessa região, derivada de uma série de erros teológicos, ela apresenta para Jesus o conceito de adorar no monte dela. Porque é assim que os samaritanos faziam. E os judeus, debaixo da revelação de Deus, tinham o templo em Jerusalém e adoravam Jerusalém. E ela está perguntando: e onde? Qual dos dois lugares? E Jesus disse: vem a hora e já chegou, em que nem Samaria, nem Jerusalém, mas a adoração vai ser em espírito e em verdade. Não que antes não deveria ser em espírito, sempre foi. Isaías disse: vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deveria ser em espírito, mas estava preso a um lugar.
E agora, na era que o Messias chegou, não mais. Deus quer ser adorado em espírito por nós, com o nosso interior. Espírito aqui não é Espírito Santo, mas o espírito nesse sentido de contraponto daquilo que é material. O templo é material, o monte é material, mas Deus quer ser adorado em espírito. Importa que nós o adoremos em espírito. Afinal de contas, Deus não é um ser material. Eu e você precisamos voltar a nossa atenção para uma adoração que corresponda a quem Deus é. E para isso a nossa adoração precisa ser em espírito. Boyce, que é um comentarista bíblico já falecido, ele diz assim: muitas pessoas adoram com o corpo. Em nossos dias, isso se refere a pessoas que pensam que adoram a Deus simplesmente porque ocupam um assento em uma igreja no domingo de manhã, cantam um hino, ou acenderam uma vela, ou se benzeram, ou se ajoelharam no corredor. Jesus diz que isso não é adoração. Você não pode sair daqui e dizer assim: eu adorei a Deus. E a pergunta é por quê? Você diz: porque eu fui numa igreja. Eu sei que às vezes a gente fala isso resumindo todo, né? Mas você pode ter ido a uma igreja, você pode ter mexido os seus lábios, sentado em um banco, você pode simplesmente não ter adorado. Porque a adoração é em espírito. A adoração não é físico. Você pode levantar, fechar os seus olhos, e você pode não orar. Percebe? Não é errado isso. Levantar, tem que seguir os passos litúrgicos. O ponto é, os passos litúrgicos não determinam a nossa adoração apenas. E o que está cheio no nosso país é de gente assim. Gente que está adorando a Deus com as formas, e não com a intensidade da verdade do interior do coração. Eu gostaria que nós, da Terceira Igreja, sempre cuidássemos disso, porque nós cuidamos da liturgia formal da igreja. A liturgia da igreja conduz você aos passos corretos de uma adoração, mas nós não temos como conduzir o seu espírito a uma adoração verdadeira. E não adianta nada você ter uma liturgia verdadeira, se não for em espírito. Os judeus no templo estavam com uma liturgia correta, e Jesus está dizendo: chegou a hora em que importa que seja em espírito. São estes que Deus procura para seus adoradores. Então a primeira lição é essa: a nossa adoração precisa ser em espírito. Lembrando da tese central, né, que é aí que está todo o ponto nosso. Quem Deus é determina como nós adoramos. A segunda verdade é que a adoração deve ser em verdade. O segundo ponto: a verdadeira adoração precisa ser em verdade. Olha comigo o verso de número 24 de novo. Deus é espírito, vamos juntos? Importa em espírito e em verdade. Se a primeira parte lida com as motivações do nosso ato, a segunda parte lida com um fato objetivo, que pode ser avaliado em verdade. Não é correto você dizer assim: Deus não rejeita a oração. Você dizer assim: pastor, tem até um corinho: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Olha, você cantar, hein? Esse cântico está errado. Deus rejeita a oração se ela não for feita de acordo. Deus rejeitou um monte de adoração no Antigo Testamento. Deus rejeita. Deus rejeitou a adoração de Caim. Deus rejeitou a adoração dos filhos de Arão. Deus rejeitou a adoração de Israel certa feita. Irmãos, eu acho que muitos cultos Deus tem rejeitado a adoração de muitas pessoas, porque Deus se importa que essa adoração seja em verdade, em espírito, mas também em verdade. Não basta motivação correta, boa intenção, precisa ser de acordo com o que Deus ordenou. E olha que esta mulher, Jesus lida com isso. Jesus fala de um tipo de adoração que é ignorante. Olha o verso 22. Quando a mulher pergunta para Jesus onde que deve adorar,
se no monte dos samaritanos, ou se era lá em Jerusalém. Jesus responde que a hora vai chegar em que nenhum lugar nem outro não está preso a lugar físico mais. Verso 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Só um minuto. Jesus não está dizendo assim, está tudo tranquilo, vocês adoram aí o que vocês não conhecem. Não, Jesus está dizendo para ela, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Por que isso? Por causa do método que os samaritanos usaram para adorar aquilo que eles chamavam de ser Deus. Era um método equivocado. Eram os bezerros, eram os lugares de culto nos altos. E por que isso se dá tudo isso, pastor? Por várias coisas. Quem teve de manhã entendeu um pouco disso nas questões políticas. Mas tinha um texto lá em Deuteronômio, que dizia que quando o povo chegasse na terra prometida, Deus ia determinar o lugar da adoração. Isso está em Deuteronômio. E no Deuteronômio você não tem o nome do lugar. O nome do lugar vai ser apresentado lá em Samuel, que é onde Davi vai colocar lá em Jerusalém. E os samaritanos não criam na Bíblia do Antigo Testamento todo. Para os samaritanos, a palavra de Deus era o Pentateuco. Os profetas, eles não davam muito créditos. Por isso que eles não aceitavam que onde Davi colocou a arca deveria ser o lugar. Percebe que uma visão equivocada, uma visão parcial da Escritura, uma visão de apenas uma parte da Escritura, fez com que um povo adorasse a Deus sem conhecer. E Deus não quer adoração sem conhecimento. E conhecimento aqui não é conhecimento acadêmico. Conhecimento aqui é conhecimento daquilo que Deus revelou na Escritura. A minha pergunta é, você conhece o que você adora? Ou você está igual essa mulher, e Jesus dizendo para ela, vocês adoram o que não conhecem. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos. Porque eles tinham o Pentateuco, tinha os históricos, tinha os profetas. Se alguém perguntasse você, o que é que você faz quando você come o pão, bebe o fruto da videira? O que você diria? Nós vamos fazer isso daqui a pouco. E a minha pergunta é, você vai fazer isso conhecendo ou não conhecendo? Eu vou dizer, nós fazemos isso porque nós conhecemos. E você? Você sabe justificar as coisas que você faz no culto? Nós adoramos o que conhecemos. Precisa ser em verdade. A ignorância não nos conduz a uma verdadeira adoração. Aos 10 mandamentos, Jesus dá 2 mandamentos lidando com a adoração. O primeiro dele lida com a pessoa que deve ser adorada. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento diz da forma como deve ser adorado. Não farás imagem de escultura de Deus. Percebe? Deus não quer uma adoração que você não conhece. Paulo chega aos Romanos e diz que os judeus estavam tendo zelo por Deus, não porém com entendimento. Nosso país é um país que se julga cristão. Nas datas sacras, Natal, Páscoa, as pessoas vão, fazem uma série de rituais, mas poucos sabem o que eles estão fazendo. Nós podemos dizer, nós adoramos o que conhecemos, e muitos adoram o que não conhecem. Então a primeira lição, adoração em espírito, contrastando com o formalismo, formas. Segunda, a adoração verdadeira, contrastando com a falsidade, com o erro, com a mentira, com o engano. E engano é pecado. Às vezes a gente diz, poxa, eu fui enganado. Em adoração, ser enganado é pecado. Se um líder religioso conduzir você a uma adoração falsa, você é pecado. Você pecou em ser induzido. Você vai dizer, como pastor? Ele que me conduziu. Sim, ele tem as parcelas de erros. Mas Deus deu um livro para você. Ele não deu um líder religioso, Ele deu um livro para você adorar de forma correta. Não tem como você jogar a culpa em ninguém pelo seu erro de adoração. Nessa noite você sai daqui muito desafiado a repensar tudo o que você faz.
Afinal de contas, é adoração, é algo central. Quem Deus é, determina como nós adoramos. Se primeiro é em espírito, segundo é em verdade. A terceira lição que nós encontramos é que a adoração só é possível ser feita em Cristo. Olha o verso 25. Quando Jesus fala desse conceito de adoração, não presa a um lugar, mas... Olha o verso 25, vamos ler? Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier... Ela está dizendo, eu sei que há algumas promessas de quando vem o Messias, essas questões de lugar de adoração vão ser resolvidas. Ela está dizendo, quando Cristo chegar, Ele vai colocar ordem nas coisas. O que ela não estava percebendo é que Jesus era Ele, era o Messias. Verso 26, Jesus disse, disse-lhe Jesus, eu sou eu que falo contigo. Jesus está dizendo, eu sou o Messias, aquele que você disse que quando chegar vai permitir a adoração em todos os lugares. A adoração só é possível em Cristo. Só no nome dEle, na obra dEle, nos méritos dEle, é que Deus aceita a sua adoração. Se você cantou nesta noite aqui, Deus ouviu e aceitou. Se você cantou em espírito e em verdade, Deus aceitou esse cântico, não porque você foi belo no cantar, embora não tenha nada de errado em ser belo ao cantar, mas Deus recebe a sua adoração por causa da obra de Jesus, porque foi feita em Cristo. Hebreus diz que Jesus canta conosco no meio da congregação, é Ele que entoa o cântico a Deus, e Deus diz, eu aceito esse belo cântico que esse povo está cantando. Se você orou e a sua oração chegou ao trono de Deus, não é porque você foi bem demais essa semana, bateu a meta espiritualmente, aí então Deus diz, tá, então eu vou te ouvir. Não, foi por causa de Jesus, porque Jesus bateu a meta quando esteve entre nós, e porque Ele morreu na cruz do Calvário. Hebreus diz, nós chegamos por causa do sumo sacerdote, só em Cristo. E olha que Jesus vai dizer isso para essa mulher. Olha lá o verso de número 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Vamos juntos? Porque a salvação vem dos judeus. Que história é essa? A salvação vem dos judeus. Ele está dizendo da promessa. A salvação não vem dos samaritanos, a salvação vem dos judeus. Jesus está apresentando um novo conceito de adoração para essa mulher, mas Jesus está destruindo os falsos conceitos dela. Não dá para ser em Samaria como era antes, não dava para ser ignorando a revelação completa de Deus. Vocês estão adorando o que vocês não conhecem. Não dava para ser sem ser através de um judeu. Jesus é um descendente de Abraão. Eu e você adoramos, e a nossa adoração é aceita, porque ela precisa ser feita em Cristo. Talvez você precise redimir o seu conceito de performance. É muito comum a gente achar que por causa do nosso passado Deus nos ouve, por causa das nossas boas obras. Não é nada disso. É por causa de Jesus, é o único motivo pelo qual Ele nos ouve. Quarta e última lição. Se nós estamos falando sobre a verdadeira adoração, se a nossa tese é que quem Deus é determina como nós adoramos, então a verdadeira adoração precisa ser em espírito, precisa ser em verdade, precisa ser em Jesus. A quarta e última é que os verdadeiros adoradores são aqueles encontrados por Deus. Olha lá o verso de número 23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores... Olha o que você vai ler. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Os verdadeiros adoradores são encontrados por Deus. Se o mundo é um mundo de adoração,
e consiste em adorar o Deus certo da forma certa, os verdadeiros adoradores são encontrados por Deus. E aí você precisa entender isso à luz da Bíblia toda. Porque muitas vezes as pessoas acham que Deus está assim, olhando, dizendo, quem está me adorando? Vá, você, vem cá. Você está me adorando, vem cá. E não é muito essa visão bíblica. Afinal de contas, Romanos diz para nós que não há quem buscava a Deus. Então diz, não há quem busque o Senhor. Não havia ninguém adorando a Ele. Mas Ele buscou, Ele procurou, Ele encontrou, Ele gerou verdadeiros adoradores. Ele entrou na história. E que é a personificação aqui? Jesus. Ele está numa terra que não era dele, ele está passando pela aldeia dos samaritanos, ele está num lugar que é constrangedor de estar, ele está conversando com pessoa que é estranho demais, uma mulher samaritana, como nós vimos no domingo passado, imoral, mas ele está lá exatamente para encontrar esta mulher e para torná-la uma adoradora verdadeira, para tirar dela o conceito do ritualismo do monte e dizer que é em espírito, para tirar dela o conceito falso de adorar o que não conhece e apresentar a adoração que é possível, e dizendo para ela, eu sou o Cristo. Irmãos, Jesus busca aqueles que vão adorar o Pai. Esta é a expressão bíblica. Jesus disse, eu vim buscar o que estava perdido, eu vim encontrar as ovelhas perdidas. É isso que Jesus veio fazer. A cena é linda desse texto. Ele está até ao ponto de estar com sede, porque ele foi achar alguém que pudesse adorar a Ele. Não tinha como ela adorar no estado em que ela estava, mas ele a tornou uma verdadeira adoradora, redimindo a vida dela. Ele faz isso comigo, com você. Se nós adoramos a Jesus, se nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, é porque Deus nos encontrou, porque Deus nos resgatou, e não importa quão feio era o nosso passado. Essa mulher tinha 5 maridos, tinha tido 5 maridos, e o que tinha não era dela. E Jesus está dizendo, vai lá e resolve essas coisas na sua vida. Essa mulher estava seca e ele ofereceu água viva, para que ela fosse a verdadeira adoradora. Eu espero que nessa noite Deus encontre você, e o traz para ser adorador, adoradora deste Deus. Não importa a sua idade, não importa a sua classe social, não importa nem mesmo os seus pecados do passado, Deus pode encontrá-lo e fazer de você um adorador. Tudo isso porque Jesus, na cruz do Calvário, nos encontrou. E desde então Ele nos reuniu em um corpo. Essa igreja é um lugar onde pessoas que foram encontradas por Jesus se encontram uma vez na semana, no dia que lembra a ressurreição de Jesus, para juntos cantarmos, orarmos, ouvirmos a voz do nosso Salvador e adorar Ele em espírito e em verdade. Tem um livrinho chamado Cante, e olha que descrição do que é, por exemplo, esse momento que nós nos reunimos. Diz assim, todas as nossas histórias individuais se encontram no cruzamento do culto de adoração e louvor. Somos lembrados que não estamos sós. Somos membros de uma família multigeracional, multiétnica, multitudo. Somos lembrados que não somos autossuficientes, pois precisamos de um Salvador. Somos lembrados que não precisamos nos desesperar, pois temos em nós o seu Espírito. Somos lembrados que não somos o centro do universo, mas apenas uma voz e um coração entre grande multidão por todo o mundo de pessoas que louvam aquele que é esse centro. Lembremos-nos de tudo isso quando cantamos juntos. Queridos, eu e você somos
despidos do nosso eu, e entendemos o que é centralidade de Deus quando nós participamos do culto a Ele. Você aqui que está aqui, você não escolhe as músicas, você não escolhe os ritmos das músicas, você não escolhe nada. E você canta com o coração alegre. Você canta com pessoas mais velhas, com pessoas mais novas. Com pessoas ricas, com pessoas mais pobres. Pessoas tão diferentes que talvez nunca sentariam juntos. Convivem juntos anos por anos e comem do mesmo pão, bebem do mesmo vinho e cantam as mesmas canções. Porque afinal de contas não é sobre nós, é sobre o Senhor. Vamos nos colocar de pé?